Hello, segundo ano! Teacher Catley aqui. Que saudade de vocês! How are you today? Fine? I hope so. Eu realmente espero que sim, espero que estejam bem, que a família de vocês esteja bem. E hoje a gente vai começar com esses slides que corrigem a atividade de língua inglesa que foi enviada a vocês na semana passada. Let's go? So here in the second slide, we have online exercise 1. Let's correct. Então, queridos, nesse momento a gente tem, assim como na atividade de vocês, um pequeno texto, tá? E aqui o number 1, read and answer, é aquela pergunta clássica, né? Aquela questão clássica de leitura e interpretação. Nós temos aqui uma matéria, eu acredito que vocês tenham conseguido ver que se trata do assunto do coronavírus, né? Foi retirado agora do jornal BBC de Londres. E o que acontece nesse momento é que a gente tem um tipo de texto, né? Jornalístico, a gente tem fatos aqui atuais, recentes e com base justamente em investigações, em entrevistas, em pesquisas. Então, a gente não está lidando com meras coincidências, meras opiniões. A gente tem aqui um artigo, né, um pequeno texto que vai nos encaminhar aí para essa tendência de compreensão textual. E aí é importante que a gente analise também esses pré-textos, porque nós temos aqui os títulos, né, o título, o subtítulo, a gente tem algumas palavras, alguns vocábulos que podem ser desconhecidos de nós, mas também que são bastante acessíveis. Então, o objetivo nesse exercício e em todos os outros que virão, né, até mesmo os concursos externos, né, vestibular, Enem, tudo, a gente precisa ter uma compreensão macro, tá, do texto e bem objetiva, para que quando a gente for para as perguntas e respostas, a gente bata o olho nas perguntas e já saiba, onde encontrar essas possíveis respostas. Eu vou ler aqui o texto bem pausadamente, tá? Para que a gente consiga dar início a essa atividade. Let's go. Global coronavirus. Deaths pass 10,000. New York imposes new restrictions. New York Governor Andrew Cuomo has ordered all non-essential workers to stay home as cases continue to rise in the state. He has also ordered a moratorium on all residential and commercial evictions for the next 90 days. In commas, 16 days ago we were at 0. Today we are at 2,900. Those numbers are why we're taking these actions. Finish comments. Aqui nesse primeiro parágrafo nós temos logo de cara, né, o título coronavírus global, né? As mortes passam de 10 mil. Embaixo, New York imposes new restrictions. Nessas restrições, na verdade, impostas aqui por New York, elas têm um fundamento, né? Aqui, o número de casos, né, de mortes, ela é assustador. A gente tem visto nos noticiários que se trata de algo bastante sério, não é à toa que estamos, né, em casa, nós estamos nesse momento de isolamento social e de pouca circulação ou nenhuma circulação, porque realmente é algo bastante avassalador. Então, isso gerou aqui também, né, que o governador Andrew Cuomo, que é o governador de Nova York, ele tem pedido, né, para que
os trabalhadores que não são dessa linha de frente de hospitais, ou então as pessoas que suprem, né, as necessidades do mercado, elas não saiam de suas casas, né, para os trabalhos, se possível, né, fiquem em casa. É uma ordem, é um pedido que nós aqui do Brasil também estamos recebendo, o mundo, aliás, está recebendo, né? Ele está pedindo que esse período de moratória, esse período né, de reclusão, pelo menos aí para os próximos, né, já estamos incluídos nele, 90 dias, e é bastante, né? Porque o New Yorker, ele é um workaholic, ele é um trabalhador full-time, então para estar em casa tem que ter realmente uma versatilidade muito grande no exercício, né? Que na atividade, no trabalho que ele exerce. E aqui, entre aspas, né, em Commons, a gente tem 16 days ago, nós temos 16 dias atrás, né, a informação aqui que ele nos passa é que ele se inclui, não tinha nenhum caso, e hoje já são mais de 2.900, né, bastante assustador. Dando continuidade à segunda coluna, nós temos Mr. Cuomo has also issued additional rules for citizens. Vulnerable individuals should only go outside for solitary exercise, avoid public transport, and wear masks. Non-vulnerable groups are barred from non-essential gatherings outside of private homes, including group exercise, and must practice social distancing of at least 6 feet, né? 6 pés, mais ou menos aí 2 metros. Então, aqui há algumas regras, né, para os cidadãos. A gente tem indivíduos, né, sujeitos que são muito vulneráveis, né, e eles precisam, né, se manter de modo mais solitário, sem contato com as pessoas, né, evitar o transporte público. Vejam que esses detalhes presentes nesse jornal bastante recente de Londres é justamente muito similar a tudo que a gente tem ouvido todos os dias nos noticiários. Tá? Na terceira coluna nós temos he noted the provisions which go into effect Sunday will be enforced through a civil fine and mandatory closure for any business not in compliance with this guidance. The governor said the surge in New York coronavirus cases was due to increased testing capability and that the state was testing more people per capita than China or South Korea, with 10,000 tests proceeded last night. E aqui a gente tem o link, né, de acesso do site, né, onde essa matéria pode ser encontrada. E é alarmante ver que em Nova York os números, eles, né, por um cálculo ali de população per capita, ultrapassa, né, esses testes de positivos, né, de que a pessoa está com diagnóstico de coronavírus e tudo mais, ele ultrapassa esses grandes centros como a China e a Coreia do Sul. Então, é importante ter a atenção aí que é um assunto a nível realmente mundial. Queridos, chegamos aqui então nas questões de interpretação de texto, né, de compreensão textual, e elas apresentam algumas informações, porque, por exemplo, a primeira questão, the first question is, who is Andrew Cuomo?
And what did he say to all non-essential workers? Aqui a gente de cara tem que ter uma espécie de sagacidade, porque todas as perguntas praticamente que envolvem interpretação de texto, esse tipo de exercício, eles geralmente montam um cronograma, né? As respostas vêm de modo sequencial e respectivamente. Por exemplo, aqui a gente já tem uma pergunta sobre quem é Andrew Cuomo. Então, logo no início do texto, a gente já sabe que ele é o governador de Nova York e ele disse, né, já que é uma pergunta aqui casada, ou seja, a gente tem duas em uma, ele disse também, né, para todos os trabalhadores que não são essenciais para ficarem em suas casas, né, caso houvesse esse aumento de casos, né, esse número de casos continuasse, né, aumentando no estado. Letter B. About what he said 16 days ago, we were at 0. Today, we were at 2,900. Those numbers are why we are taking these actions. Aqui está querendo que vocês mais ou menos resumam, né, deem o parecer de vocês a respeito sobre esse comentário. E aqui ele disse justamente sobre o aumento dos casos de coronavírus em 2 semanas. Percebam, queridos, também que é importante dizer que a gente vai construir sim um caminho bastante semelhante nessas respostas de interpretação de texto, apesar de cada um ter uma visão diferente, mas aqui, ajustando, todos conseguem formar ou formular as suas respostas semelhantes. Podem lidar com respostas mais longas, outras mais objetivas, mas é importante que o essencial da questão seja respondido, ok? Letter C. In Portuguese, do the explanation about issued additional rules for citizens. Aqui a gente tem a ideia lá no texto, né, como eu coloquei em português, está pedindo isso na questão, né, que esses indivíduos pertencentes ao grupo de risco, eles só devem sair para fazer os exercícios se for sozinhos, né? Essa parte de ficar muito junto de outra pessoa a gente tem que esquecer. Deve evitar o transporte público e também usar máscaras. Aqueles indivíduos que eles não fazem parte do grupo de risco, eles devem ser impedidos de participar de reuniões que não sejam, né, de extrema necessidade e devem manter o distanciamento social por pelo menos 2 metros, né? Então, é importante que a gente observe. Passadas essa parte de interpretação de texto, mas sem sair completamente de lá, nós temos a letra D, que se trata de uma questão bastante comum, inclusive, né, em provas externas, que é aquela questão que traz um enunciado, né, explicativo, ou seja, aqui foi possível relembrar o que é, na verdade, o phrasal verb, né? Essa conexão aí do verbo com um advérbio ou com uma preposição, tendo como resultado um outro possível significado, né? E aqui no quarto parágrafo, o phrasal verb é deal with, né? Que aqui a gente traz para o sentido lidar com, ok? Number 2,
complete the text below using all phrasal verbs in box. Queridos, não poderíamos deixar de fazer uma atividade incluindo, né, os nossos phrasal verbs. E aí a gente lembra, né, dessa possibilidade de uma terceira, de um terceiro sentido, de um terceiro significado diferente, né, que é formado quando unimos um verbo comum a uma preposição, a um advérbio, formando aí um outro sentido que é diferente do verbo sozinho e desse complemento sozinho, né? Já vimos isso em sala algumas semanas atrás. E aqui há um pequeno texto que mostra uma rotina. E quando a gente fala de rotina, temos a tendência de observar que os verbos de ação, que essas ações textuais aqui, elas estão todas no presente, né? Porque uma vez escrito ou uma vez registrado a atividade de rotina no tempo verbal presente, é como se eu eternizasse e eu sempre pudesse falar de coisas que acontecem com constância na minha vida, né? Então, quando eu digo eu levanto, eu acordo às 6:30 da manhã, é como se eu estivesse falando a respeito de um hábito, né, que ininterruptamente ocorre no meu dia a dia. E aqui, sem muitas delongas, a gente tem um texto cujo objetivo era inserir o phrasal verb que traz aqui um novo, não um novo sentido, mas um sinônimo para muitas vezes verbos clássicos que a gente já conhece, como por exemplo, gostaria de mostrar para vocês aqui por exemplo, no primeiro parágrafo, nós temos aqui a palavra get up, né? O terceiro phrasal verb. Get up já é um clássico, né? Está muitas vezes presente em músicas norte-americanas, na expressão mesmo do ato de se levantar. Mas, por exemplo, indo um pouquinho mais abaixo, temos aqui to pick up, como o verbo pegar. Geralmente, né, para a gente se referir a pegar, né, a gente tem o hábito de utilizar o take, né? O take é muito coringa, porque é um pegue e leve com você, né? Está com você, algo que você de alguma forma pegou em algum momento. E aqui o pick up, ele traz essa ideia também, não apenas de pegar, mas mais adiante no texto mostra que significa buscar também, né? Você combinou de sair com alguém e aí precisa passar na casa dessa pessoa para buscá-la. O verbo pick up, ele também traz essa ideia. Um outro também, que é uma expressão clássica na segunda coluna, é o verbo para se referir a deixar. Quando a gente diz a seguinte expressão, leave me alone, é sempre com o intuito, com o hábito de me deixar, né, sozinha. E aqui nós temos também, entre colchetes, o me deixa, né, representado não com esse intuito de solidão e tudo mais, mas aqui também é um ato de deixar, e a expressão que foi construída aqui foi através do drops me off, tá? Ou seja, desse ato de que algo ou alguém estava com você, você deixou essa pessoa ou este objeto em algum lugar e você saiu daquele mesmo ambiente. Então, drops me off tem esse valor. Alguns outros são mais comuns, mas só para ressaltar também que na terceira coluna, quando eu digo entre colchetes aqui, resolver,
Em muitos casos, a gente usa o verbo to solve, porque ele automaticamente tem essa similaridade com resolver. E aqui a gente tem um phrasal verb, juntamos a palavrinha to sort e o out para dar também essa nova possibilidade ao verbo trabalhar. Perdão, resolver. Aqui nós temos mais à frente o seguinte trecho. Sometimes I go to the gym to work out before I head for home. O verbo sozinho to work, a gente sabe que significa trabalhar, né? E o out tem essa característica de algo que está fora, que é externo. Mas quando eu juntei os dois, eu tive esse resultado, uma terceira possibilidade de sentido, que é o verbo malhar, neste caso. Então, aqui, indo de acordo com o dia a dia da personagem, incluindo os verbos, né, nos seus possíveis lugares, a gente conclui, a gente fecha essa atividade número 2. And finally, number 3. Choose two kinds of separable and inseparable phrasal verbs used in the second question before. Nós vamos utilizar a segunda questão para colocarmos aqui exemplos, né, de frases, de phrasal verbs, né, separáveis e inseparáveis. Nesse caso aqui dos separáveis fica mais evidente porque quando a gente pode utilizar os separáveis, ele automaticamente já vai vir também no texto ou no enunciado ou na opção para nós, né? Quando ele tem a oportunidade de usar, ele não deixa de fazer. Então, aqui o drops me off já tem um pronome oblíquo aqui, né, entre o verbo, né, principal aqui a preposição, e o picks me up a mesma coisa. Na parte de baixo, nós temos aqui, por exemplo, aleatoriamente, work through, get together with. Por que escolhi também esses dois? Porque quando a gente vai tentando incluir pronomes, né, de modo oblíquo, eles às vezes não soam bem, eles não esboçam, né, esse mesmo sentido quando das opções acima. Então, gostaria de encerrar aqui, queridos, com vocês essa pequena demonstração, né, de aula que corrige, né, os nossos exercícios de casa que foram enviados a vocês por e-mail, tá? Então, the end. Hoje a gente vai ficar por aqui, mas eu aguardo vocês para uma próxima aula com as dúvidas mais esclarecidas e com bastante conhecimento, tá? Fiquem com Deus. Kisses for you and for your family. Bye, bye!